Capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Amém? Leamos então, é uma pequena mesmo parábola. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o seu grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Irmãos, ontem a caminhada, claro, pelo sertão inspira a gente pensar nessas imagens. Eu estava ontem caminhando lá na visita ao sertão e ainda sem saber o que direito iria compartilhar com os irmãos. Mas quando eu visitei lá a casa de Mano e Renilza e tive o privilégio de ver aquele terreno todo cultivado, eu tirei várias fotos. Está na máquina fotográfica da Mari, debaixo de um pé de maracujá, que está a coisa mais linda. O Hélito colheu um monte de maxixe. Na hora, assim, saiu cheio de frutos daquele quintal do Mano. Já tinha lá brotando umas vagens, feijão. E quando eu olhei aquilo ali, olhei para os frutos da terra e olhei aqueles dois meninos, eu disse assim, é a mesma coisa. A gente está falando nesse ano, no nosso tema, permanecer, frutificar e glorificar a Deus. E eu vi ali muitos frutos no sertão. Os frutos que brotaram da terra, pelo cuidado de Mano e Renilza disse, esses dias, porque não tinha chuva, durante esse tempo que a gente veio para cá, a gente chegou a gastar por mês R$300 de água. Porque eu gastava muita água no terreno seco, esturricado com a falta de chuva, para poder manter viva a terra, para que a terra pudesse produzir os frutos, mesmo na época seca, porque senão não ia estar bonito agora, porque choveu de ontem para hoje. De ontem para hoje, não daria para estar aquela beleza toda. Então a chuva veio e vai ser mais bênção ainda, mas enquanto não chovia, Mano e Renilza gastava dinheiro com a conta de água, para que a terra pudesse estar bem úmida e produzir o seu fruto. Investimento na terra. Mas nesse tempo eles não estão lá só investindo na terra, estão investindo nas vidas de pessoas, que é impressionante. Eu estava vendo os dois meninos ontem, realmente, o nome deles é o Moisés e João. Quando chegou a hora da tarde para ir para a congregação lá de Paus Pretos, fazer o trabalho lá, eles chegaram lá. Quando nós chegamos, eles foram em casa rápido, tomaram banho e vestiu o uniforme da ETED, calça e camiseta e a bolsinha da escola de missões da Jocum que eles fizeram, e chegaram vestidos de missionários para acompanhar Mano e Renilza lá na congregação, no trabalho, felizes da vida. Mas durante esse tempo a gente queria olhar a casa da congregação, a casa da Damiana, e começou a chover muito. Eles estavam todos arrumadinhos, limpinhos, para trabalharem como missionário, mas na hora que precisou, eles correram, levantou a calça até aqui, tirou o chinelo e correu na lama para abrir o portão, para tirar pedra de não sei onde, para os carros passarem, para a gente ter acesso à casa. Eles se molharam, abriram na frente, enfiaram o pé na lama, se molharam todos, se sujaram correndo, e depois estavam prontos de novo para ir. E eu disse assim, o que é discipulado? Esses meninos estão um jeito do Mano ser, eles
para trabalhar, para se doar, para poder fazer. Eu disse, o que é isso? O Mano está passando a vida dele para os meninos. Os meninos são missionários. Eu acho que se miram nele na Renilza e dizem, eu vou ser missionário como ele. Mas não é um missionário cheio de besteira, não. Na hora de pregar, de ensinar, de estar lá na frente, eu vou estar. Mas na hora de meter o pé na lama, eu vou meter na frente de todo mundo. Na hora de pegar a pedra, eu vou pegar. Na hora de fazer o trabalho que o Mano faz, eu vou fazer, porque isso é ser missionário na cabeça deles. Mano não deu um curso para eles, Mano está vivendo isso. E eu fiquei olhando e dizendo, isso é frutificar e glorificar a Deus com seus frutos. Foi o que eu vi ontem e que muito mexeu comigo ver aquela cena e ver o carinho, o amor que aqueles meninos recebem e aquele amor transformando a vida de pessoas. E durante a fala do Marcos, à noite, no culto, uma frase eu gravei, quando ele foi falar num determinado momento no culto de gratidão pela formatura da Wanda. Ele disse, a gente agradecendo o apoio da comunidade dado a Wanda e Ezaquiel, e ele disse assim, igreja não é quantidade de gente, igreja é intensidade de amor. Eu achei essa frase fantástica. E, de fato, eu não vi uma quantidade de gente, nem em Jacaré, porque, apesar de ter um culto e ter bastante gente, porque juntou Alto da Madeira, Maceió, mas não tem muita gente. É um pequeno grupo de gente. Lá em Palestina, é uma casa pequena, claro que não vai dar, em breve tempo não vai dar mais. Não é uma igreja grande, porque está numa casa, numa sala de uma casa. Não é quantidade de gente que nós vimos. Mas não era isso que nós queríamos ver. Nós vimos intensidade de amor. Intensidade de amor de Mano e Renilza no seu trabalho missionário. Intensidade de amor que eles recebem já desses meninos porque querem imitá-los. Intensidade de amor quando eu vi as crianças chorando, as menininhas assim no primeiro banco, chorando que parecia que estava com uma... assim, se respirando, porque via a Wanda emocionada chorando. Wanda quis fazer formatura com tudo que tinha direito. Ela foi a única que conseguiu concluir esse curso à distância, a única formanda da turma, fez o culto sozinha, mas ela teve todo o direito de beca de formatura, o chapéu, o anel, o canudo, tudo, discurso de formanda, tudo. E as crianças choravam demais com aquilo ali. Eu fiquei imaginando que da mesma forma como aqueles meninos imitam o Mano no seu trabalho, quantas daquelas meninas vão querer imitar a Wanda e dizendo, eu quero servir ao Senhor, mas eu quero estudar, quero me informar, quero crescer. Isso é produzir frutos, irmãos. E foi nesse sentimento que eu pensei em partilhar um pouquinho sobre esse texto. O Evangelho de Marcos, dizem, é um evangelho da ação. No Evangelho de Marcos, Jesus age o tempo todo e saiu daqui, foi para ali, rapidamente ele fez. É um evangelho curto, é o primeiro evangelho escrito, é um evangelho de ação. Mas engraçado que tem um pedacinho de tempo que Jesus é o que ensina. Ele não tem tempo muito no Evangelho de Marcos para ser o mestre, o que ensina. Ele tem pouco tempo. Tem outro detalhe que eu achei interessante no Evangelho de Marcos. Jesus age o tempo todo e quase você não vê os discípulos fazendo nada. Os discípulos não agem no Evangelho de Marcos, isso é muito interessante também. Os discípulos aprendem. Aprendem com a ação de Jesus e aprendem um pouco com o ensino. Isso também me inspirou a falar aqui, pelo que eu vi no sertão ontem com o Mano e Renilza. Mano e Renilza não tem muito tempo para estar estudando, para fazer um sermão, nem estar o tempo todo reunindo classe para estudar. Eles não têm muito nem tempo nem jeito para fazer isso. Mas eu fiquei dizendo, será que eles não ensinam? Talvez ensine mais do que eu. Com muito tempo que eu gasto estudando e pregando e dando aula, talvez eu consiga ensinar menos do que Mano e Renilza ensinam ali naquele lugar. Porque eles ensinam com a vida, a ação concreta. No Evangelho de Marcos, Jesus é esse, parecido assim, o jeito de Mano ensinar.
Não tem tempo para estar juntando gente, pregando, fazendo grandes sermões. Porque ele está ensinando o tempo todo com o que ele faz. Isso é muito bonito. Mas tem um trechozinho que Jesus é o ensinador, o mestre, o que fala. E é justamente no capítulo 4. Veja aí como começa o capítulo 4. Queria que vocês vissem. Capítulo 4, iniciozinho, verso 1. Porque a parábola faz sentido dentro desse contexto do capítulo 4. Como começa e como termina. Começa o capítulo 4, Jesus dizendo, novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. É quase um dos raros momentos que Jesus vai ter um momento de ensino, vai ser na beira do mar. Vai terminar o capítulo, ele entrando dentro do barco para ir para o outro lado. É essa a dinâmica do capítulo. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco a sentar-se. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. E ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas. Então, o trechozinho de ensino de Jesus, curto no Evangelho de Marcos, é esse. E ele ensina por parábolas. Vai terminar o capítulo 4, veja aí onde termina. No 4:35. Esse texto que a gente conhece muito, no Evangelho de Marcos, termina aí. Naquele dia, no mesmo dia que ele ensinou, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam. E depois vocês vão ver, nós vamos ler o finalzinho dele depois também. Então é um momento de Jesus ensinando, falando, e ele vai falar o tempo todo do ensino dele aqui em Marcos, vai ser por parábola. Começa com a parábola do semeador e uma coisa interessante, ele vai usar a linguagem do agricultor, da lavoura, o tempo todo nesse ensino, e vai usar muito a imagem da semente e do semeador. A parábola do semeador é a mais conhecida, mas eu quis chamar a atenção para essa pequena parábola, que está no meio da história. Ele fala do grão de mostarda, do semeador e da semente. E essa parábola fica mais esquecida. E ele diz isso, vou ler mais uma vez. E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E eu queria, então, fazer algumas considerações sobre esse pequeno trecho. A importância dessa parábola. A parábola agora, se a primeira, que é a maior, que é a do semeador, é a mais conhecida, que recebe mais olhares e possibilidades de interpretação, essa às vezes fica esquecida. Eu acho ela muito rica, sabe por quê? Na parábola do semeador, quem é o protagonista da história? Quem é que aparece mais? A parábola tomou o nome de quem? Do semeador. O semeador. Quem, né, já viu até, tem imagens, tem quadros pintados do semeador andando e jogando a semente. Queira ou não queira, essa parábola nos atrai mais, porque a gente se vê no semeador. Nós somos os semeadores. Aí eu acho que essa outra parábola é bem mais provocativa, porque não é uma parábola sobre o semeador, é sobre a semente. O protagonismo dessa pequena parábola não está no semeador. A história é da semente. O semeador fica absolutamente esquecido e oculto nessa pequena parábola. A história contada aqui não é do semeador, é da semente. Diz que um homem lança semente, depois a história da semente. Porque sabe, diz o quê? Noite e dia, estando o semeador dormindo ou acordado. A semente parou de crescer porque ele dormiu, foi? E é muito interessante porque diz assim, ó, a terra por si própria produz o grão. E fala da história da própria semente, sem nenhuma interferência do semeador. Primeiro o talo,
depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Esse processo aí teve alguma interferência do semeador? O semeador aqui é apenas um detalhe pouco importante nessa parábola. Porque a terra, a semente tem vida própria, a terra por si só produz o grão. E o que é o grão, gente? Quando você lança na terra, é semente apenas. Mas quando ela cai na terra e vai sofrer o processo natural, que é a terra que faz, não é mais mão de ninguém, ela de semente passa a ser grão. O semeador não interfere em mais nada nesse processo. Agora o processo é a semente e a terra. E esse homem que lançou a semente já não tem mais nenhum poder, nenhuma interferência sobre essa semente e sobre esse processo. Por isso que faz questão de dizer aqui, esteja dormindo ou acordado, a semente lançada vai cumprir o seu processo de vida. Qual é o poder que nós temos? O que é que nós devemos ser mais, semeadores ou sementes? Eu fiquei pensando sobre isso. Nós adoramos ter o controle de ser semeador. Por isso que a gente gosta tanto dessa parábola do semeador. Porque parece que você sai controlando, jogando até a semente, escolher o terreno. Agora a gente lê mal também essa parábola. Porque não diz que ele escolheu, não. E outra coisa, o semeador aqui não é você, não. Nem eu. O semeador aqui é Deus. Nós, ora podemos ser semente, ora podemos ser essa terra, esse solo, mas jamais o semeador. Não sei quem botou a ideia de que a gente é o semeador. Nós não somos esses semeadores. Ou nós somos semente, ou nós somos essa terra. Nós não somos semeadores. E quando eu visitei ontem esses lugares que eu já conheço, mas cada vez que eu vou me surpreendo, eu acordei para essa realidade. Eu despertei do sono e disse, puxa vida, quantas vezes durante o período que eu estive aqui antes e agora, eu passei dormindo. E dormindo aqui eu digo, cuidando da minha vida, cuidando de outros processos. E a semente que estava lá parou de crescer porque eu não estava olhando para lá, que eu não estava... Ontem lá no Flor de Manacá, eu não pude estar presente, a semente deixou de crescer. Sabe o que isso nos ensina? Para a gente abrir mão da prepotência, que a gente tem controle da semente, dos frutos e dos processos, que a gente é só usado em algum momento e depois você não tem mais nenhuma importância ali. Para mim, essa pequena parábola fala sobre isso. Simbolicamente, sim. No contexto do Evangelho de Marcos, isso tem algumas coisas mais importantes ainda, irmãos. O Evangelho de Marcos é escrito num momento onde as pequenas comunidades, que eram sementinhas minúsculas, por isso que ele vai usar a semente, o grão de mostarda, que é tão pequeno, no meio de um império que está agressivamente ameaçando qualquer outra semeadura nova que ameace esse império. Ele acaba, ele destrói. Ele tem poder de pisar e destruir qualquer plantação. E as comunidades cristãs se achavam impotentes diante do poder daquele império tão agressivo. Que chance nós temos de frutificar no meio de uma ordem, que era a ordem do império, tão brutal? Nós não vamos sobreviver, não vai ficar um fruto sequer. Era essa a crise da igreja. E Jesus para por um pouco de tempo no Evangelho de Marcos para ensinar em mistério, porque parábola é mistério. Para ver se vocês entendem, os discípulos, sobretudo, e as comunidades dos discípulos, que a tarefa toda não é de vocês. Porque existe um Deus, o Senhor dessa seara, que controla as coisas. Uma parte é só com Ele. E nós não podemos ficar angustiados com isso. E eu fico imaginando que essas parábolas motivaram aquelas pequenas comunidades a crer que era possível fazer uma nova semeadura, frágil que fosse, no meio de uma seara grande do império que era avassaladora.
Porque a parábola do semeador, aqui nesse contexto, se for para o contexto histórico de Marcos, a gente tem que entender assim. Porque assim, a pequena semente do reino sobreviveu a todo tipo de agressão, de tentativa de que ele morresse. Por isso que se você não entender o contexto do momento, você não entende direito a parábola. Sobreviveu a todos os obstáculos. A semente caiu em terra ruim, cheia de pedra, espinhosa, e foi sufocada. Mas uma lá sobreviveu. Que mensagem de esperança tem aí? Deus tem o poder e o controle das coisas. E nós não podemos nos colocar no lugar de semeadores. Algumas situações na sua vida pessoal, na vida da igreja, nos deixam ansiosos. Deixa ou não deixa, irmãos? Porque nós temos sentimento de semeadores. Nós nos sentimos sempre semeadores. Eu vou botar aqui, semana que vem eu vou chegar, a semente vai estar desse jeito, aí eu vou botar água, aí ela vai crescer, e eu vou fazer... Aí eu vou fazer meu trabalho, e porque eu faço meu trabalho, essa semente vai dar certo. Isso é ter síndrome de semeador. Você acha que tem controle de tudo. E se vier uma chuva forte? Antes que ela aprofunde a raiz e aquela água arrancar, antes dela crescer, você tem como evitar a chuva? E se um passarinho passar antes que ela morra e caia na terra e vire grão, e levar aquela sementinha antes que ela vire grão, você tem como impedir todos os pássaros de voar e passar por ali onde você botou aquela semente? Sabe o que isso significa? Que nós precisamos deixar o controle com aquele que é o semeador dessa seara. Nós não somos, nós somos sementes, nós somos terreno. Nós revezamos entre ser semente do reino ou terreno onde essa semente quer frutificar, mas nós jamais seremos semeadores. E essa angústia acompanha a vida da gente, nos acompanha. E eu fiquei pensando também em Wanda ontem por causa disso. Porque eu estava pensando, se você decidir ser semeador na sua vida, eu sou o semeador da minha vida. Aí você escolhe. Bom, eu vou me implantar aqui e eu vou trabalhar aqui nesse terreno. Por exemplo, ela sempre sonhou em ter um curso superior. Ela não quis fazer seminário de provocação. O Marcos estava contando a história, ela sempre foi teimosa, foi para o seminário com Ezaquiel. E todo mundo dizia, menina, faça educação religiosa ou música, você não vai ser esposa de pastor? Esposa de pastor tem que estudar no seminário. Eu disse, mas eu nunca quis. Não tenho chamado, eu vou ser esposa de pastor com o que eu sou. E sofreu um bocado por causa disso. Ela poderia querer estar plantada aonde ela quisesse. Mas ela decidiu no dia que foi chamada para o sertão, ir para o sertão. Mas ela tinha um sonho no coração. Um dia eu quero fazer um curso superior, eu quero me informar. Mas como ali no sertão? Nem tem faculdade lá. Não tem dinheiro para pagar a faculdade ou para vir para Maceió estudar. Como vai ser isso? Quando a gente é semente e não semeador, a gente deixa o semeador ir cumprindo a tarefa na vida da gente. Seja semente na mão do semeador e deixa ele lhe colocar aonde ele quer. E aí ele vai se responsabilizando pelos frutos. Mas quando você dá uma de semeador e você mesmo quer fazer o seu processo, depois não cobre que o semeador não atendeu o que você queria, ou o fruto não está surgindo como você esperava. E ontem eu estava contando o meu testemunho também lá. Porque quando eu disse aos meus pais, eu sempre fui muito estudiosa, tinha um projeto na minha vida bem claro, eu vou estudar, vou fazer a universidade, vou fazer isso. Mas de repente, como a gente não é dono, quando a gente se sente semente, aí conheci esse cidadão, me apaixonei logo, pela missão que ele me apresentou, pelo evangelho que ele me apresentou, me falou do evangelho, aquilo encheu meu coração, e ele começou a compartilhar os sonhos que ele tinha, de ser pastor, de servir na seara, e eu adiei todos os meus planos de faculdade, para seguir nesse caminho, que naquela época era uma loucura, e meu pai dizia, menina, você não disse que só ia casar quando se formasse?
Aí eu disse, painho, mas Deus mudou o curso da minha história e eu acho que é por aqui que eu tenho que ir. Ele achou que era uma loucura e quase todo mundo da nossa família dizia isso. Vocês estão loucos. Mas a gente preferiu ser semente do que semeador. E eu posso dizer nessa manhã aqui aos irmãos, tudo que eu tinha sonhado para a minha vida, eu realizei, não no meu tempo nem do meu jeito, mas eu realizei muito mais do que eu tinha sonhado ou do que eu seria capaz de fazer sozinha, se eu quisesse ser semeadora da minha vida. Às vezes nós temos essa dificuldade de apenas ser semente. E semente se desespera às vezes, porque acha que está morrendo na terra e ainda só vai ser aquilo ali. Mas e agora? Quando é que eu vou ser grão? Quando é que vai aparecer o talo? Quando é que o talo vai ficar cheio de grão? É a história da semente aqui. É grão, é talo cheio de grão para depois aparecer. E tem horas, quando a gente não sabe esperar, a gente se desespera como grão na terra, escondido antes de irromper a terra e acha que vai morrer ali. Aí você diz, espera aí, eu vou assumir o processo da semeadura, porque está lento demais, ou não está acontecendo como eu queria e eu quero. E a gente assume ser semeador e semeadora na vida da gente. Eu tenho medo, irmãos, mesmo nessa idade que eu estou, de em algum momento eu sair da condição de semente para me sentir e querer ser semeadora na minha vida. Ah, não, estou cansada disso. Quantas vezes a gente já foi orientada, inclusive por amigos nossos, pastores, amigos que diziam, vocês são loucos de viver os dois do ministério até hoje, vão cuidar da vida de vocês, assumam o curso da vida de vocês. Olha, você tem talento para estudar, vai estudar, fazer concurso, e o Hélito vai fazer isso, e faça uma aposentadoria, não sei o quê. E eu digo, mas eu sou semente, eu não consigo me imaginar nesse processo. Eu estou sonhando com outras coisas agora, um doutorado que eu não sei onde vai ser, como vai ser, mas eu quero sonhar nisso como semente. Eu não quero tomar o lugar de semeadora, porque até agora o meu semeador não falhou comigo. E foi bom ser semente na mão dele, e eu quero continuar a ser semente na mão dele. Eu não quero tomar o lugar de semeador. E se você puder experimentar, nem que seja uma vez, a experiência de ser só semente, às vezes dói, às vezes é custoso esperar, mas vale a pena. É a melhor experiência da nossa vida, porque o fruto é certo, é bonito e vai dar de forma que lhe surpreenda. Mas a vida da gente, a gente gasta quase o tempo todo sendo semeador, né? O sonho é nosso. A gente deixa na nossa mão, a gente cultiva do nosso jeito e a gente não consegue liberar para que Deus seja semeador. E essa mensagem para a comunidade naquela época era de muita esperança, persistência, deles entenderem que estava na mão do semeador. Agora eu quero lhe chamar a atenção porque essa parábola fala que o semeador dormindo acordado, a semente vai crescer. Agora, eu vou lhe chamar para o final do capítulo para ver se não tem relação. Veja aí, então, 35, né? Vamos terminar lendo esse episódio que fica para quê? Por que ele botou aí? Jesus acalmando a tempestade. Está terminou o sermão que começou no barco, no mar. Jesus, então, quando terminou, disse, agora vamos para o outro lado. E quando ele está atravessando, indo para o outro lado, acontece uma tempestade. E veja aí a partir do 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus bem de boa, dormindo em cima de um travesseiro bem tranquilo, e o barco lá já quase enchendo de água. Quem é que se desespera? Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo?
Vocês ainda não têm fé? O que é que isso tem a ver com a pequena parábola? Nem Jesus se colocou no lugar do semeador. Porque se ele fosse o semeador aqui, ele estava acordado. Ele se colocou como os discípulos deviam estar. Ele queria ensinar isso. Sejam sementes. O semeador é Deus. Por isso que eu estou dormindo aqui, descansando. Porque meu Pai está cuidando. Na hora de agir, agir. Na hora de ser semente, descansar. De que Deus dará o fruto, descansar. Por isso que ele está dormindo. Porque mesmo, não é, o semeador dormindo ou acordado, a semente vai produzir. Por isso que esse texto, e a tormenta aí do mar, não é o mar, é a tormenta que o Império Romano ainda causava e assustava os discípulos. E assustava as pequenas comunidades do reino de Deus que achavam que não ia resistir à violência do império. E Jesus dá uma lição através de uma parábola, que nós somos sementes deste reino. E eu tirei só algumas frases finais para a gente terminar nessa manhã. Nós precisamos aprender sobre o mistério do reino de Deus. Nós somos muito controladores e controladoras. Eu aprendi muito esses últimos meses, com a própria dinâmica dessa comunidade. Porque coisas acontecem que nós não esperamos. E é assim na vida da gente, é assim na vida da igreja, é assim no campo missionário. E nós nos surpreendemos com a tempestade, com uma mudança de tempo, com uma mudança de clima, com um chão que não respondeu como nós queríamos. Mas nós precisamos descansar porque Deus é o semeador. É Ele quem cuida dos frutos. E ainda aqueles frutos que não permanecem, que não vingam, não é responsabilidade nossa. Deixa Deus cuidar. Que queiramos dedicar nossa vida, pelo menos em ser sementes que frutifiquem. Apenas isso. Fazer o outro frutificar é tarefa minha? É tarefa do semeador. A despeito das aparências. E é isso que esse trecho do capítulo 4 de Marcos quer ensinar. A despeito de toda aparência, de fragilidade ou até de fracasso, o reino prevalecerá. Irmão, nós não podemos nos enganar. E era isso que Jesus estava tentando ensinar aos discípulos, com parábola e com a experiência lá do mar na tempestade. A despeito de toda aparência de mal, de medo, de derrota, de fragilidade, não vamos conseguir. Deus é o semeador, Ele está no controle. Nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos acreditar. Se a semente está na terra, se você é semente e está na terra, creia e deixe Deus trabalhar na sua vida. Não existe poder, além daquele que é do semeador, que domine e controle para além da vontade dele, irmãos. Isso eu creio. Isso eu aprendi agora. Você fez menção ao 15 lá de junho e para mim, uma das lições do 15 de junho, nós não podemos querer controlar tudo. Esse movimento que aconteceu nas ruas surpreendeu todo mundo, todos os partidos, todos os movimentos, todas as previsões. O que acontece no mundo hoje está surpreendendo. Mas isso traz uma lição grande também. As pequenas sementes que nós não estamos visualizando estão ali na terra e ela vai irromper. Nós não podemos achar que temos controle de todas as coisas. Plantar a semente no meio de um terreno, mesmo que seja um terreno cheio de obstáculos. Precisamos continuar plantando apenas a semente, ou sendo semente nesse solo, e deixar que essa semente seja trabalhada pelo semeador. Essa é a nossa tarefa como comunidade. Aonde o Senhor nos colocou em Jacaré, nos colocou em Paus Pretos, nos colocou em Porto Calvo, sejamos apenas semente onde Deus nos colocar. E vamos deixar que o semeador cuide desses processos. A terra por si só dá o seu fruto.
Esse é o grande aprendizado. Na tarefa que Ele nos convocar, nós vamos agir ao lado dEle, mas nós não vamos querer nos colocar no lugar do semeador. Isso é mortal para toda semente. Toda semente que quer ser o semeador, ela morre sem deixar fruto. Porque diz que quando a semente cai no chão e morre, ela morre e dá muito fruto. Mas quando ela não quer ser semeador, quando ela quer ser semeador e faz isso, ela morre. Paciência ativa. Paciência ativa é um dos ensinamentos desse capítulo de Marcos. Paciência ativa. Não era para a comunidade ficar dormindo, não. O sono profundo do descanso. Mas era uma paciência histórica, ativa. Eu creio que a semente vai dar o seu fruto. E continuar agindo como semente. Agindo como semente. Agindo como semente do reino. Até que o fruto surja. Era essa mensagem que essa parábola queria transmitir, todo o capítulo 4. E agir como semente é não agir com prepotência e controle. É não querer se colocar no lugar de Deus e do semeador. Essas são algumas das lições nesse capítulo 4 e nessa pequena parábola, que eu espero que fale a sua vida, porque falou a minha. Esses dias estava eu com o Hélito compartilhando sobre os nossos planos, o que é que nós iríamos fazer. Eu estava com os planos tais, ele com os planos tais, teve que mudar um pouco. Eu estou com um sonho ainda do meu doutorado, não sei aonde vai fazer, como vai fazer. E a gente estava pensando um pouco em se tornar um pouquinho semeador. Vamos fazer assim, a gente faz desse jeito. E algumas vezes eu conversei com ele e disse, não vai ser assim, porque nada na nossa vida foi assim até agora. E quando isso for acontecer, vai acontecer de uma forma que Deus vai continuar sendo semeador. Eu quero continuar sendo semente. E me deixar guiar por Ele, e na hora as coisas vão acontecer. Eu não estou pregando para os irmãos, eu estou pregando para mim, em primeiro lugar, porque eu tenho aprendido essa lição a partir disso aqui. Eu prefiro ficar lá, debaixo da terra, com o sonho guardado. Não estou vendo talo, não estou vendo nada ainda, mas eu creio que está sendo gerado no meio da terra esse sonho, como outros foram. E aí, quando eu não perceber, está lá o talinho surgindo, e eu não vou querer interferir nesse processo, porque eu tenho medo de querer ser semeador e deixe de ser uma semente do reino de Deus, para ser uma semente do meu reino. E tem muita gente, mesmo crente na igreja, que é semente do reino de si mesmo. Eu tenho esse plano, eu vou fazer isso. E tem pastor que age assim. E tem igreja que age assim, que é uma semente do reino que ela está construindo para si mesma. Porque nós temos essa meta, nós temos esse projeto, nós agora vamos para ali. Deus tenha misericórdia da igreja que quer agir assim, de uma liderança que quer agir assim, ou de uma comunidade que quer viver assim, ou de um crente que queira viver assim, querendo ser ele mesmo semeador, ou querendo ser ele semente para o seu próprio reino, que seja semente para o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude também a ter paciência na espera. Que a gente, na agonia de ver o talo aparecendo, cheio de grão, a gente não queira agir por si só e se surpreender tomando o lugar do semeador. Que a nossa comunidade também aprenda essa lição. Que a gente possa ouvir essa palavra nessa manhã e querer apenas ser semente. Não vamos ficar ansiosos ou acordar Jesus com medo, não é? Como os discípulos. E agora, Jesus, o que é que a gente vai fazer? A gente não estava contando com isso. Deixa vir a tempestade, porque o semeador está no controle. Sejamos apenas comunidade, semente do reino de Deus. Deixa ser controlada por Ele. E vamos estar onde Ele quiser, esperando nos tempos que Ele tem. Deus, nessa manhã, que a Tua palavra nos ensine, ministre na nossa vida aqueles que estão ansiosos, com medo,
ou querendo já tomar o lugar do semeador, porque está esperando um sonho, um projeto se realizar, lançou a semente e não está tendo paciência de esperar, ou acha que esse fruto não vai vir, que o Senhor ministre nessa manhã a esses irmãos e irmãs, ó Deus. Que eles queiram ser apenas sementes. Sementes do teu reino, não do nosso próprio reino. Que possamos esperar, mas uma paciência ativa, onde nós continuamos agindo como semente. Que, ó Deus, o Senhor cuide da nossa comunidade, que continuemos sendo comunidade, semente do teu reino, aonde o Senhor quiser. Às vezes uma semente imperceptível, lá debaixo da terra, cumprindo o seu processo, e que o Senhor mesmo determine o tempo onde ela vai frutificar e como vai frutificar. É assim que queremos ser, ó Deus, porque o vento sopra onde quer, nos leva para onde quer, e é assim que a semente vive. Mas quem quer sair desse lugar terá que assumir também a responsabilidade de todo o processo, de todo o trabalho, de todos os êxitos, mas também de todas as falhas nessa decisão de se tornar semeador da própria vida. Que a tua graça e o teu amor nos ensine, no nome de Jesus. Amém.